Povo Maranata, presta bem atenção. Sobre o tema Comissão nos Ouvidos, recusa em ouvir a verdade. Quero vos trazer uma instrução, uma mensagem. Vamos ler comigo 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Povo Maranata, será que tem gente hoje amontoando para si certos doutores de igrejas renomadas, com horas e horas nos canais de televisão, horas e horas nos canais do YouTube, amontoando para si não só esses doutores, mas a conformidade de suas próprias concupiscências carnais, prosperidade, conquistas, sucesso financeiro, profissional, conjugal. Será que tem pessoas hoje que está vivendo o tempo em que não suporta a sã doutrina, a da santidade, a da consagração, a da santificação, a da unção necessária para a libertação de almas, ganhos de almas, resgate de almas, discipulado de almas, oração pelas almas, jejum pelas almas? Será que estamos vivendo esse tempo em que a maioria estão povoando e amontoando para si doutores de grandes redes de televisão, de grandes canais no YouTube, com 100 mil seguidores, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, apenas pensando na satisfação plena da sua concupiscência carnal? Será? O apóstolo Paulo exorta ao seu filho na fé, Timóteo, e a todos nós, filhos de Deus, sobre esta questão. É interessante dizer que o apóstolo Paulo estava vendo um tempo em que as pessoas teriam comissões nos ouvidos, coceiras nos ouvidos. E isso significa que esta coisa se sucederia quando você viesse ouvir uma verdade. Sabe quando alguém traz uma verdade central, absoluta do céu, que vai na contramão daquilo que você quer, daquilo que você deseja? Você bota a mão no ouvido e parece que vai arrancar uma cera dele. Ou como diz outra tradução da própria Bíblia, eles estarão à procura de palavras que lhes bem agradam. Hoje, raramente encontramos mensagens sobre o arrependimento, sobre a necessidade de você não só se arrepender, mas de se consagrar, de se purificar, de ser literalmente lavado e remido do pecado estabelecido na sua vida. Raramente encontramos mensagens que falam sobre a necessidade de você buscar unção em intimidade com Deus, pelos jejuns e pelas madrugadas. Raramente encontramos mensagens sobre arrebatamento. Ao observar a grande massa das igrejas cristãs, percebemos que a maioria delas estão voltadas para o fato de que querem galgar êxito, sucesso com conquistas terrenas, suas casas próprias, sua zona de conforto, sua zona de deleite, para desfrute eterno enquanto viver, seus carros novos e do ano, suas conquistas profissionais, querem formações acadêmicas, catedráticas,
formações em faculdades, querem para si mesmo, anseiam para si mesmo, desejam para si mesmo uma vida plena nessa terra, não focam no céu. O livro de Paulo aos Colossenses vai dizer: foque no céu, foque no céu, foque no céu. A terra, se eu quiser te dar alguma coisa, eu te dou. Se eu quiser, eu te dou. Foque no céu. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Mas o povo insiste em pegar essa página e rasgar. E foca na sua casa, em como botar ela melhor, mais linda, com mobílias mais lindas. Focam em querer um carro mais lindo, mais novo, uma moto mais linda, mais nova. Sonham, projetam com essa terra. Querem que Jesus nem volte logo para poder desfrutar o melhor dessa terra. Querem até que o arrebatamento seja uma fábula. Querem que o arrebatamento seja uma fantasia, ou seja algo que demore a acontecer, que não seja até mesmo da sua época, da sua geração, porque almejam tanto a sua formação profissional, a sua zona de conforto e de deleite, a sua ostentação, o seu poder. Almeja tanto um casamento, uma vida marital perfeita, uma vida conjugal perfeita. Almeja as coisas da terra e desprezam as coisas do céu. Eu quero vos dizer que hoje raramente encontramos mensagens que preguem a necessidade extrema de você só focar no céu. Mensagem que preguem a necessidade de você estar orando continuamente em parceria com o Espírito Santo para a vinda do Senhor Jesus, para o nosso encontro com Ele nas nuvens, para nosso encontro com Ele, a fim de viver com Ele por toda a eternidade. Ao observar a grande massa das igrejas cristãs, a salvo algumas exceções, atualmente percebemos que há uma fuga das origens da igreja primitiva, uma mudança no fundamento, uma mudança nas mensagens e até mesmo uma mudança nos objetivos. É fácil conhecer o verdadeiro cristão na igreja de hoje. Diga uma verdade que ele precisa ouvir e observe qual será a sua reação, a sua atitude. Porque é bem assim. As pessoas estão acostumadas em ouvir aquilo que querem ouvir. Tapinha nas costas. Deus é contigo. Mesmo você estando em pecado, em desobediência, em rebeldia, em adultério, em fornicação. Querem uma palavra que massageie o seu ego, mas não querem ouvir um bom conselho de Deus. Querem uma mensagem que vá de encontro com seus desejos concupiscíveis carnais. Vejo um pergaminho, um rolo assinado a teu favor. Vejo um documento assinado a teu favor. Vejo um promissor casamento. Vejo uma porta aberta, um negócio próprio, um emprego maravilhoso, uma formação acadêmica. Vejo uma chave de uma casa, a chave de um carro, a chave de uma moto. Vejo. Mas não querem uma mensagem exortativa, admoestativa ou corretiva. Ignora o que Jesus disse e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, vos libertará desse desejo concupiscível carnal terreno. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, percebemos que nos últimos dias as pessoas procurariam mestres que falariam o que elas querem ouvir, desviando-se da verdade. Vivemos hoje essa realidade, nesses dias atuais. Pois o que as massas querem ouvir, os mestres, os doutores da lei, estão trazendo para eles ouvirem.
Dizem que eles serão pais, farão CDs, DVDs, estarão dando show gospel pelo Brasil e pelo mundo. Dizem que seus sonhos serão realizados, casarão com a melhor esposa, com o melhor esposo, pessoas realizadas financeiramente, pessoas formadas, pessoas militares, pessoas acadêmicas, catedráticas. Dizem que prosperarão, que não terão problemas na sua vida inteira e que serão abençoados. E isso tudo é o que mais é pregado em templos lotados. Porém, um evangelho diluído, de apenas creia e seja salvo, sem arrependimento, sem se converter dos seus pecados. Nada de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não é o evangelho verdadeiro. Isso os ouvidos não querem ouvir. Começam a coçar quando se fala sobre santidade, sobre separação do mundo, sobre foco nas coisas do céu, sobre foco nas ovelhas e cordeiros, para juntá-los no aprisco de Deus, para juntá-los como tesouro na glória. Não querem ouvir sobre a necessidade de orar de manhã, de tarde, de noite e madrugada, de meditar na palavra de manhã, de tarde, de noite e madrugada, de jejuar ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada. Não querem ouvir da necessidade de fazer discípulo, para discipulá-lo de tarde, de noite e madrugada. Não querem ouvir da necessidade de ganhar almas de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, por uma mensagem pregada, por uma oração feita, por um jejum oferecido, por um áudio produzido. Falar sobre isso traz comissão nos ouvidos, traz coceira nos ouvidos. No entanto, a mensagem de Deus é uma espada que penetra no mais profundo do nosso ser. A maior evidência do Espírito Santo em nós não é o falar em línguas, rodopios e muito barulho, mas é uma vida transformada, um caráter mudado, arrependimento genuíno. Este último é um dos maiores milagres que o Espírito Santo pode fazer. Afinal, este veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme escrito, relatado em João 16, verso 8. Deus não é um Papai Noel, nem um gênio da lâmpada mágica, que só existe para cumprir as vontades dos seres humanos. Nós somos os servos. Nós precisamos perder a nossa vida para poder achar a vida em Deus. Conceitos precisam ser revistos. Todavia, essa mensagem de arrependimento não é tão atraente para uma sociedade egoísta, cega, mundana. Mas o pregador não tem de agradar a todos, nem adequar à loucura do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos que crê. Procuramos agradar aos homens ou a Deus? Importa que sofra os homens, mas a sua palavra não sofra, seu Evangelho não sofra, sua vontade não sofra. Sofra o homem em suas vontades e não Deus nas suas. Deus foi capaz de salvar 8 pessoas de um dilúvio, enquanto as grandes massas se afogavam nas águas do pregador. O pregador formou águas de dilúvio com suas mensagens, dizendo: crê em mim, crê em Deus, e será salvo tu e a tua casa, como vai ser a minha, que é da minha mulher, a dos meus filhos, a das minhas noras, a da minha família. O pregador hoje diz: não se preocupe com a vontade da multidão.
Se preocupe em anunciar a elas a verdade. O pregador que está te dizendo isso hoje se chama Ricardo Luiz. Você é um sentinela. Toque a trombeta. Faça a sua parte. E deixe o trabalho de convencimento com o Espírito Santo de Deus. No final das contas, apenas os remanescentes permanecem. E eu posso te dizer que embora a porta seja estreita, embora o caminho seja estreito, o remanescente principal são nossas famílias, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos entes queridos, nossos maranatas e seus familiares, porque fazem a vontade de Deus. Não adianta falar durante uma vida inteira para pessoas de coração duro que elas vão ter paz, que está tudo bem, que vão prosperar, que serão abençoadas. Falar somente isso mostra que você não as ama. Quem ama não esconde a verdade com uma mentira que pode levá-los ao juízo, ao lago do fogo eterno, com o inferno e tudo. O amor não diz que tudo está bem, quando tudo não está. Por isso que Jesus diz: arrependam-se, para que o povo tenha a oportunidade de se converter de seus maus caminhos e conhecer a vida verdadeira. A alegria que é estar na glória com o Pai, e o tesouro verdadeiro que é estar com Deus e os salvos por teu intermédio, juntamente com teus familiares. Deus quer que você ajunte tesouro no céu, almas. Não viva nesse mundo a serviço de Mammon. Não viva nesse mundo sendo intertido com mensagens vazias que lança a sua mente, o seu coração em zona de conforto, em zona de deleite futuros. Numa bela casa, num belo carro, numa bela moto, num belo negócio, numa bela conta bancária, em belas viagens internacionais, ou poderio de compra em shoppings, restaurantes, lojas, repleto de entretenimento para zonas de conforto, zonas de deleite, que te impede de orar, de jejuar, de madrugar com Deus, de louvar. Preste bem atenção. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Deus é contigo. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Analise comigo parte desse texto, principalmente os versículos 3 e 4. Não sofrerão a sã doutrina. Muitos professarão ser cristãos, frequentando igrejas, denominações, e mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem os exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento, nem as exigências bíblicas ordenando que o crente separe-se da injustiça. Em Romanos capítulo 1, verso 16 está escrito: porque não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Em segundo lugar, fala que desviarão os ouvidos da verdade. A autêntica pregação bíblica de um homem
ou uma mulher de Deus não mais será aceita em muitas igrejas. Aliás, isso já acontece. Os desviados da verdade desejarão sermões que apresentem o evangelho menos exigente. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2, verso 18, os quais se desviarão da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e reprovados quanto à fé, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 7 e 8. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, segundo está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade, conforme está ensinado em Tito, capítulo 1, verso 14. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8, fica bem latente isso. A força do cristão é a verdade contra ela. A força do cristão é a verdade contra ela, as mentiras de Satanás por homens vis. A força do cristão é a verdade central absoluta de Deus. E contra ela, as armas são inúteis. De nada adianta ficar filosofando, inventando historinhas e não querer acatar. Assim diz o Senhor. A Bíblia é a verdade. João 17, 17. E é o guia infalível para o cristão. Portanto, amados irmãos, família Maranata, leia a palavra, estude a palavra, busque entender o contexto, busque o dom da sabedoria de Deus, busque o dom do discernimento da palavra, o dom do discernimento do Espírito, busque a cultura. Qual é a mensagem pura que Deus tem para você? Ore, clame, suplique, pranteie, chore e deixe que essas verdades centrais absolutas estejam entranhadas em sua vida para que você seja firme, aprovado diante de Deus e não levado por qualquer vento de doutrina. Quem vos fala, Ricardo Luiz. Muito feliz. Povo Maranata, presta bem atenção no que vou vos dizer, segundo os escritos de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 11. Ele começa dizendo assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Temos esse tesouro em vasos de barro. Temos o Espírito Santo dentro de nós, que somos vasos de Deus de barro, feito do barro. Para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus. Ou seja, temos um poder dunamis, dinamitador dentro de nós, o Espírito Santo, que tem a capacidade de exceder em poder tudo que Deus quiser que exceda, porque provém justamente de fonte divina e não de nós, que somos vaso de barro, apenas instrumento, portador desse tesouro. E ele continua dizendo que de todos os lados somos pressionados. De todos os lados somos pressionados. Somos pressionados na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal, conflitante, depressões, síndromes. De todos os lados somos pressionados. Somos pressionados a ficar triste.
somos pressionados a ficar abatidos, somos pressionados a ficar desanimados, somos pressionados a ficar perplexos, somos pressionados a ficar desesperados, somos pressionados pela perseguição, somos pressionados pelo abandono, somos pressionados a ser destruído, somos pressionados a ser morto, somos pressionados a ser preso. Porém, ele continua dizendo que embora de todos os lados somos pressionados, mas não devemos ficar desanimados. Não devemos ficar prostrados, perplexos com a circunstância adversa que está sobre nós em forma de pressão. Não devemos ficar desesperados, pois quem confia no Senhor nunca se abala para poder permanecer para sempre. Não devemos perder a fé de que quando nos perseguem, seremos alcançados. Devemos compreender que quando somos abandonados pelos homens, quer seja os irmãos em Cristo, como Paulo foi, quer seja pelos familiares, como Jesus foi, nós temos a companhia melhor, superior, a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a dos irmãos, amigos mais chegados do que os da carne. Em dado momento, as coisas acontecem para nos abater. Porém, precisamos compreender que isso não é motivo para se sentirmos destruídos. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Estamos mortos para o mundo, mortos para o secularismo, vivo para o mundo celeste, para o reino eterno. E Deus quer que isso seja revelado em nossos corpos, por nossa maneira de andar, falar, pensar, agir, se vestir, se comportar. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus Cristo, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Portanto, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, conforme Paulo também registra na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, do amor à ostentação, do amor à vaidade, do apego às coisas materiais, da sua casa, do seu carro, da sua moto, dos seus bens, dos seus negócios. Conserve-se livres disso tudo que vocês têm. Eu estou falando isso pelo que está escrito por Deus na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Conserve-se livres disso tudo, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me podem fazer os homens com as suas injustiças, fazendo com que haja desconforto para os homens, não tendo empregos, não tendo salários dignos, não dando aos homens condição de habitação para a classe desfavorecida.
pobre e abatida, pobre e necessitada. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes lá no céu, lá na eternidade. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Há esse registro na carta de Pedro, sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 14. E logo em seguida, Pedro vai dizer: esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que lhe sobrevém acerca da esperança que há em vós. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem fala isso é Deus, em 1 João, capítulo 4, verso 18. Se você quer saber se você está aperfeiçoado no amor de Deus, é só fazer uma análise de si mesmo e ver se você teme alguma circunstância adversa que você enfrenta hoje. Você teme estar sem dinheiro para comer? Você teme morrer com a tua enfermidade? Você teme ser preso com a causa da justiça? Você teme ficar solitário no teu casamento? Perder o teu marido, tua esposa? Você teme tua esposa e teu marido que foram embora nunca mais voltar? Você tem algum temor nisso? Você teme morrer com a síndrome do pânico? Ou com a depressão? Se você teme, você precisa compreender que tu ainda não está perfeito no amor de Deus. Você precisa se aperfeiçoar, pois no amor não há medo. Quem vos fala, Ricardo Luiz, em parceria com o Espírito Santo e com a Bíblia, a palavra de Deus. Está aí, capítulos e versículos, explicando tudo isso que ora vos falei. Não seja só ouvintes, sejam praticantes. Povo Maranata, nessa noite eu tive um sonho onde eu vi um muro enorme, aproximadamente aí uns 7 metros de altura. E em dado momento, eu estando avistando o que estava nesse muro pelo lado direito, eu vi que havia multidões e havia um pé de manga enorme, mas ele era enorme, eu acho que dava mais ou menos uma altura de 10 metros. E ninguém se importava com os frutos que estavam ali, ninguém se importava de colher os frutos que estavam ali, cada um estava vivendo sua vida, distraídos, conversando, brincando, rindo, se enamorando. Então, saí daquele cenário, encontrei com a minha filha Raíssa e fui pelo lado esquerdo desse muro, onde no final, onde estava a raiz da árvore, tinha 2 pessoas que se mostravam ser autoridade daquela árvore. E eu fui lá com a minha filha Raíssa, já tinha colhido uns frutos da bananeira. E então chegamos até ele e perguntei: será que a gente pode colher alguns frutos dessa mangueira? E eles: pode.
mas são poucos frutos que você deve colher. Falei, tudo bem. Aí tinha uma escada enorme assim, aí subi. Aí encontrei assim uma lona no final da escada e no final do muro, uma lona que que impedia de eu ver os frutos todos que estavam ali. Mas aí eu cheguei a lona um pouquinho para trás e pude contemplar a árvore enorme, cheia de frutos. E ali eu vi um galho com 3 mangas maduras. Aí a autoridade lá embaixo, pega uma. Eu falei, tá. Mas aí, eu falei, não, vou pegar uma, vou pegar 2. Das 3, vou pegar 2. Aí a Raíssa falou, mas pai, era para pegar uma só. Eu falei, não, mas eu vou forçar uma barra e vou pegar mais uma. E forcei a barra e peguei 2. Colhi 2 frutas e ficou uma nesse galho. E sobre o olhar da autoridade, ele vendo. Aí peguei essas 2 mangas, somado a banana que já tinha panho, e me mantive ali no alto da escada com esses frutos na mão, sabendo que tinha muitos frutos para ser colhido, mas o povo lá do outro lado não estava se importando. E eu só apanhei aquilo que cabia a mim apanhar. De 3 frutos, eu forçando a barra apanhei 2/3. E ficou 1/3 para trás. E acabou o sonho. Bom, orei ao Senhor, me prostrei aos seus pés, tentando compreender a dinâmica desse sonho, caso a origem seja divina. E procurando entender, eu vi o seguinte, que existe uma árvore de frutos a ser colhido. Porém, do lado de lá, existe um grupo enorme de pessoas que não estão preocupados com a colheita. Então eu saí do meio deles, com a minha filha, minha família, e me propus a colher. E embora sobre a advertência de que pouco fruto deveria ser colhido, eu forcei uma barra para aumentar esse número. E colhi. E não fui advertido, exortado pela autoridade que me disse que pouco fruto seria colhido. Ele aprovou eu ter forçado a barra e ter dobrado a minha produção de colheita do fruto dessa árvore. É assim que eu entendi. E eu estou relatando esse sonho para vocês. Se alguém tiver outro tipo de entendimento, pode me dizer. Estou a ouvidos. Ricardo Luiz.